9 meses foi quando eu estava literalmente surtado, assim, só na mão de Deus. Se Deus não fizer alguma coisa, eu não tinha plano nenhum para o outro dia. Tiago Brunet, um homem ambicioso que desde jovem almejava prosperidade financeira. Ele cresceu em um lar com limitações financeiras e, determinado a não viver com essas restrições, acreditava que frequentar a igreja e ler a Bíblia diariamente o levariam ao sucesso. Mas sua visão começou a mudar drasticamente após uma dura quebra financeira, que o colocou no que ele descreve como o fundo do poço. No início de sua carreira, Tiago construiu sua confiança na ideia de que era autossuficiente. Ele acreditava que frequentar a igreja e fazer suas orações era o suficiente para receber as bênçãos de Deus. Mas durante o auge de sua ambição, veio uma falência inesperada. Ele quebrou vários princípios da administração e, com orgulho e teimosia, recusava ajuda e conselhos de outros. Este momento marca o primeiro grande confronto com a realidade e a fragilidade de suas próprias forças. Veja as revelações surpreendentes de Tiago em entrevista com Karina Bach. Estava ligado a uma condição. Eu vou porque Deus vai me dar isso, ou eu vou porque Ele vai tirar aquilo. Sim. E isso mudou completamente depois dessa experiência que eu tive com Deus. Eu falei assim, não é uma mudança de dentro para fora que não dá nem muito para explicar como é uma experiência com Deus. No teu caso foi de que jeito? No meu caso foi na dor, foi sofrendo, como a maioria das pessoas. Você passa por uma dor que você acredita ser o fim dos seus dias, você acredita que é o fundo do poço, você acredita que não tem mais jeito. Essa dor veio através do de quê? uma quebra financeira. Eu sempre fui muito ambicioso, no bom sentido da palavra até, não ganancioso. Ambicioso, sempre falei assim, eu nasci num lar com muitas limitações financeiras, então a minha decisão era, eu não quero viver isso para sempre. Sim. Eu quero prosperar. Eu passei por muitos complexos na infância e na adolescência, complexo de inferioridade, complexo de aceitação, rejeição, muita coisa. Isso eu não quero. Então eu fui tomando decisões radicais do tipo, eu não vou ser uma pessoa limitada financeiramente, eu não vou conviver com essas mazelas emocionais e tudo. E eu acreditava que se eu fosse à igreja ao domingo e lesse Bíblia pelo menos um capítulo por dia, minha vida estaria resolvida. Então, eu fazia só um negócio com Deus. Sim. Se eu ler a Bíblia e for na igreja, está tudo certo. Então, essa quebra financeira veio no ano de 2014. Né? Eu achava que Deus iria me dar as coisas, e não é assim que funciona de verdade. Eu tinha uma agência de turismo, né? Eu tenho uma agência de turismo, eu sirvo a Deus, né? Eu vou na igreja, então tudo vai dar certo. E tudo deu errado. Tudo deu errado. Por quê? Porque eu quebrei vários princípios naturais da administração. Eu era muito orgulhoso. Hoje eu consigo fazer uma lista do porquê eu quebrei. Na época, eu achava só que era o diabo. O diabo armou pra mim. Nessa linha você fala, ou eu não tô com Deus, aí o diabo consegue me pegar, ou eu tô com Deus e, na verdade, o que aconteceu foram caminhos que eu escolhi. A própria teimosia. A minha teimosia, eu administrei errado, eu era orgulhoso, não queria aprender com ninguém. Eu achava, porque ganhava, hoje eu vejo financeiramente que não ganhava nada e achava que era muito bom. Orgulho, altivez. Então, quando eu paro para pensar por que eu quebrei, hoje eu vejo, eu merecia mesmo. Graças a Deus, Deus me fez quebrar para eu aprender da forma mais rápida que o ser humano aprende. Dor, sofrimento. Então, eu quero mudar esse teu orgulho, eu quero tirar essa tua arrogância, eu quero te ensinar o que é a Bíblia do jeito que é e não do jeito que você acha que é. Eu quero te ensinar o meu reino, eu quero te fazer viver pela minha vontade, eu quero que você seja um mensageiro, eu não quero que você seja um empresário, eu quero que você seja um mensageiro. Então, nessa quebra, eu comecei a mudar muita coisa sobre a forma como eu via Deus. Eu comecei pela revolta, falando Deus não existe, Deus me abandonou. Tiago passou por uma depressão tão profunda que foi quando começou a estudar livros de inteligência emocional para se curar e, com o tempo, isso não apenas o salvou, mas o transformou em um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Você teve depressão? Você chegou a ter? Profunda, mas de verdade. Porque assim, muita gente me procura e fala, estou em depressão. Olha para a pessoa e fala, não tem como ser depressão. Ela está triste, ela está desiludida. Foi uma depressão clínica, diagnosticada, que eu tratei também com remédio na época, em que dava 6 horas da tarde,
que aí começava mais ou menos o sol baixar, começava a me dar uma sensação de morte. E eu achava que eu ia morrer, não sabia como, eu não sabia se eu ia morrer dormindo, eu não sabia se ia me dar um ataque do coração, até porque junto com a depressão veio o ataque de pânico, então meu coração acelerava muito, eu achava que era um ataque do coração, e na verdade era só ataque de pânico. E eu deixava cartas de despedida para a Janine, eu ligava para os meus pais, na época não tinha internet como tem hoje, já tinha, mas eu não tinha acesso, né? Eu ligava para meus pais me despedindo, era assim, forte, eu tinha que me entupir de para tentar dormir, tipo, 8 horas da noite, só acordava no outro dia, 10 horas da manhã. De verdade, ataque de pânico de verdade, de passar vergonha na rua, de gritar, então o bombeiro vinha, o SAMU vinha me levar e não era nada. Então todo o processo foram uns 9 meses. A dificuldade foram 2 anos. Né? Minha vida começou a melhorar, vamos dizer assim, de falar, caramba, estou respirando 2 anos depois, 2015 para 2016. Ou seja, não faz tanto tempo. Mas 9 meses foi quando eu estava literalmente surtado, assim, só na mão de Deus. Se Deus não fizer alguma coisa, eu não tinha plano nenhum para o outro dia. Tiago se vê em um período de revolta e questionamento. Sem emprego, sem amigos e expulso de seu círculo social, ele começa a se trancar em seu quarto e, em um jejum forçado por falta de comida, busca entender por que tudo desmoronou. Durante essa fase, ele tenta desmentir a Bíblia, mas sente a voz de Deus falando com ele: você só leu, mas nunca praticou. Esse insight se torna a chave para sua transformação, levando-o a repensar sua fé e seu propósito de vida. Durante esse período desafiador, Tiago vivenciou 2 momentos impactantes de provisão divina que desempenharam um papel crucial no aprofundamento de sua fé. A tua experiência mais forte com o Espírito Santo nesse começo dessa nova vida, você se lembra? Por incrível que pareça, foi financeira. Porque como eu era um cara muito focado em ganhar dinheiro, eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Deus provedor. Porque eu achava o seguinte: eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, eu não vou ser pobre. Sim. Eu não vou passar pelo que meu pai passou. A maior experiência que eu tive foi financeira porque foi foram 2 na mesma semana. Uma foi no Natal, 24 de dezembro. Eu vou tentar falar isso sem chorar. Porque eu já estava me sentindo muito humilhado, né? Meu orgulho estava muito ferido. Aí, era dia 24 de dezembro, Janine me acordou e falou assim: Tiago, e naquela época, eu estava tão assustado com a vida, porque quando tocava meu telefone, tocava a campainha, era sempre alguém me cobrando. Ameaça de morte, tudo que você imaginar. Eu quebrei, fiquei devendo pessoas e as pessoas ameaçavam. E a Janine falou assim: olha, sabe que hoje é Natal, né? Eu falei: sei. Ela falou assim: tem um problema. Eu falei: o que foi? Ela falou: acabou o papel higiênico e o gás. E a gente não tinha R$1. Eu falei assim, fingi que estava calmo, falei assim: tá bom, dá licença. Fiz ela sair do quarto e comecei a chutar a parede. E falei assim: Deus, você vai fazer isso comigo mesmo? Você sabe que se você mandar eu sair agora na rua, trabalhar com qualquer coisa, porque lembra que eu te falei que eu nunca fiquei parado, não, eu corri atrás do trabalho, eu não ficava assim, estou em casa, não, eu corri atrás. Eu não parei de trabalhar, de correr atrás de oportunidade e tal, tanto que eu conseguia, no mês, continuar pagando algumas coisas, né? A gente estava morando de aluguel e eu conseguia pagar o aluguel e tal, mas às vezes calhava de no final do mês, como era dia 24, já final do mês, não tem mais comida. E aí, para todo mundo que eu já podia ter pedido, né? Ou seja, amigo eu não tinha mais nessa época, mas meus pais e tal, eu já tinha cansado de pedir dinheiro. De novo vou pedir R$30, de novo vou me humilhar R$100. E nesse dia eu falei assim: se você existe, eu não vou passar por essa humilhação. E aí passou mais ou menos, talvez 1, 2 horas, não sei dizer ao certo, a campainha tocou. Nessa época eu falava: Janine, atende, porque eu ficava com medo sempre de ser um cobrador. Né? Apesar que eu nunca deixei de atender, mas eu mandava ela atender para ela filtrar primeiro quem era. E era uma tia dela que ela não via há muito tempo, que a gente tinha se mudado alguns meses atrás para esse lugar, ninguém sabia onde a gente estava morando. E ela falou assim: ó, sua mãe falou para minha esposa, sua mãe disse onde vocês estavam morando, é muito tempo que a gente não se vê, eu estou passando na cidade e queria só dar um abraço a vocês, e como eu não sabia que vocês gostavam, eu não comprei presente, eu trouxe um dinheiro.
E essa moça levou Olha. R$800 pra gente. E esse foi o Natal mais feliz da minha vida. Olha só. A gente não gastou R$800, né? Lógico, a gente gastou na época R$300 para fazer toda a ceia de Natal. E depois Deus me prosperou muito. A gente morou na América e fizemos natais daqueles de filme. E nunca foi tão feliz como esse. Uhum. Porque esse foi o Natal da provisão. Esse foi o Natal que eu vi Deus colocar comida na minha mesa. Esse foi o Natal que eu vi que Deus não abandona quem acredita. É. Naquela mesma semana, a gente comprou tudo que tinha que comprar e sobrou R$100. E aqueles R$100, na minha cabeça, era a minha segurança financeira. Uhum. Eu tenho R$100. Se acontecer alguma coisa, eu tô com R$100. Uhum. E aí, eu fui tentar trabalhar nesse dia num projeto e me negaram e, enfim, voltei para casa muito triste, muito revoltado. Falei, cara, tô tentando conseguir, não consigo as coisas, não consigo prosperar, o que tá acontecendo? Deus não me tira disso. E aí, eu falei pra gente assim, cadê aqueles R$100 que a gente tem? Uhum. Ela falou, tá na gaveta. Por quê? Eu falei, me dá esses R$100 aí. E eu botei esses R$100 no bolso e saí sem rumo. Eu não lembro exatamente por que eu coloquei no bolso. Eu não sei se eu estava pensando em sair, gastar de raiva. Uhum. Eu não lembro o que eu queria, assim. Ou se, às vezes não tinha nem plano nenhum. Mas eu botei R$100 no bolso e saí andando. Eu tô falando, assim, de uma terça-feira, 2h no Rio de Janeiro, 40 graus. Para quem conhece o Rio, nessa época eu estava morando na beira de uma comunidade ali em Vargem Pequena. Eu fui andando até o Recreio. Então imagina quantos quilômetros eu andei, debaixo do sol. E aí fui andando. E aí eu passei em frente a uma igreja. Imagina, eu sou crente desde criança, filho de pastor, neto de pastor. Eu escutei tipo uma música, tinha 8 pessoas dentro da igreja, era uma terça-feira, 2h. Eu estava tão desesperado que eu entrei. Na igreja. E aí eu sentei lá no último banco, era uma igreja que devia sentar 800 pessoas e tinha 8. Tudo senhorinha assim. E tinha um pastor falando, e o pastor falava assim, bom, vamos pro momento das ofertas. Eu falei, cheguei na hora da oferta. Você lembrou daquela nota? Eu tô aqui angustiado, tentando resolver minha vida. E o pastor falou assim, hoje você vai trazer tudo que você tem. Eu cheguei nessa hora, eu falei assim, cara, eu por dentro, esse cara é maluco, né? Eu tô com R$100 aqui. Ele falou, talvez tudo que você tenha seja R$100. Aí eu falei assim, esse cara não vai conseguir me enganar. Isso é uma técnica, eu sou crente desde criança, não é possível e tal. E ele falou assim, e se você tá na dúvida que é de Deus, você não tem perguntado para ele se ele existe ou não? Descobre hoje de uma vez, pega os R$100 que está no seu bolso, traz aqui no altar. E se ele não fizer nada em uma semana na sua vida, ele não existe, aí você mata a maior dúvida da sua vida. Quando ele falou isso, eu falei, é verdade, pô, peguei os R$100. Deixou lá. Ele tava falando pro público, mas só tinha eu de homem e o resto eram 8 senhorinhas. Fui lá e dei no altar. Quando eu botei o dinheiro no altar, ele segurou minha mão e falou assim, daqui a uma semana volta comigo. Eu falei assim, eu olhei pra ele e ri, eu falei, esse cara é maluco, né, cara? Volta com o meu. Volta com o meu. Eu tô fazendo isso só pra mostrar que Deus não existe, o cara volta com o meu. E aí voltei pra casa, era uma terça-feira. Na quinta eu recebi uma ligação. Uma pessoa pedindo pra falar, eu poderia falar com o Thiago Brunet e tal. Lembrando que nessa época eu não era conhecido, ninguém sabia quem eu era, eu não fazia o que eu faço hoje. E esse cara no telefone falou assim, meu nome é Júnior, eu moro na cidade tal, falou uma cidade do interior do Paraná. E eu soube que você tem uma empresa, na verdade já estava falida, e que você ajuda empresários cristãos a empreender com sucesso, com propósito e tal. Do que esse cara estava se referindo? Na época que eu tinha agência de turismo, quando um pastor, eu fazia viagem para Israel, então eu conhecia muitos pastores. Quando um pastor outro me pedia para dar uma palestra na rede de empresários da igreja e tal, eu ia. Ele estava se referindo a isso. Aí ele falou assim, você não tem um livro de empreendedorismo sobre como a gente chegar no lugar que Deus tem pra gente e tal? E na época eu já estava formatando a possibilidade de escrever um livro e escrevi, chamado Rumo ao Lugar Desejado, que na época era só um protótipo e era uma apostila. Eu falei assim, tem um livro. Ele falou assim, eu quero comprar. Eu falei, cara, como é que eu vou transformar essa apostila num livro, né? Ele falou assim, tá, o senhor quer um livro, 2 livros? Ele, não, eu quero 1000 livros. Nossa. Eu falei, 1000 livros? Aí ele falou assim, quanto é o livro? Aí eu falei, R$30.
Eu não tinha o livro ainda, né? Aí, tá bom. Você me entrega em quanto tempo? Eu falei, ó, eu acho que em 30, 40 dias eu consigo ajeitar tudo. Uhum. Aí ele falou, tá bom. Então, eu não sei quais são os teus custos, então amanhã eu deposito. A gente nunca se viu na vida. A gente foi se ver depois, né? Até então a gente nunca tinha se visto. Ele foi dar um sinal antes? No outro dia, não é um sinal, ele deu os 30 mil reais. E aí, na sexta, isso foi na quinta, na sexta eu tinha os 30 mil, na terça eu tava onde? Lá na igreja, levando os 1.000 que o pastor falou. Aí eu falei, o senhor tinha razão. Ele falou, então, a partir de hoje não precisa vir mais não, mas nunca mais duvide. Uau! De que quando Deus te faz um trato, Ele cumpre. Meu Deus. E aí, essa foi a experiência mais forte assim, que eu tive na minha quebra, porque mexeu com o meu orgulho, eu entendi a misericórdia de Deus e mexeu com um assunto que eu sempre busquei, que era prosperar. Eu entendi, a minha prosperidade não vai depender só do meu trabalho. Meu trabalho é só a parte natural da coisa, vai depender da provisão divina. Se eu não estiver muito ligado com Deus, as coisas realmente não acontecem. Então, a partir desse dia, eu comecei a ser muito mais generoso, eu comecei a entender muito mais os princípios da palavra, praticar muito mais, e minha vida realmente começou a mudar de uma forma extraordinária. Aí lancei o meu primeiro livro, e as coisas começaram a acontecer. Comecei a ser convidado para um monte de palestra, e aí foi uma sequência. Foi de pouquinho em pouquinho até chegar no que a gente está vivendo hoje, que eu acredito também que é só um início de um monte de coisa que Deus ainda quer fazer.